conversar com a gente sobre o tema, Rani Ferreira. Doutora, seja muito bem-vinda ao Mesa para Dois comigo agora. A doutora Rani já esteve no jornal Nova Manhã e agora está aqui no Mesa para Dois com um assunto que é sensacional. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde a todos que nos ouvem. É um prazer estar de volta depois de alguns meses. Conseguimos achar um horário aqui para a gente bater um papo. E esse tema, né? Eu estava até conversando com ela antes da gente entrar, urologia feminina. Todo mundo acha que urologista é primeiro, né? Assim, é mais só de homem, coisa de homem, mulher, só ginecologista, mas não. Tem um ramo da urologia que é exatamente feminino mesmo, não é? No ginecologista, que tem muita dúvida sobre isso. Sim. Ainda, né? Todo mundo me pergunta, né? Quando eu digo, eu sou urologista, as pessoas já me olham assim com susto e dizem, mas então eu também mulher. Porque não é só homem que realmente eu trato, eu atendo homens, atendo mulheres, eu acho que é bem equilibrado hoje, assim, entre homens e mulheres. E quando me perguntam, mas mulher no urologista, eu digo, mulher também faz xixi. Aí todo mundo, nossa, é mesmo? Eu digo, mulher também tem rim, mulher tem bexiga, mulher tem canal do xixi, mulher também precisa de urologista. Então, existe muito esse questionamento do papel do urologista na saúde feminina. Então, quando as mulheres começam a entender que elas também podem procurar urologista, às vezes para prevenção, às vezes para algum tipo de tratamento, é bem legal. E aí a gente consegue direcionar bem elas no tratamento. Muitas pacientes se sentem muito satisfeitas ao final do tratamento, é bem legal. E hoje, qual é a principal queixa no consultório? As principais queixas relacionadas ao público feminino, infecção urinária de repetição. A gente já teve até um colega que falou sobre isso. É muito comum nas mulheres. E é por uma questão anatômica, que é mais comum nas mulheres do que nos homens. Os homens têm menos, mas quando eles têm uma forma mais exuberante. Vamos dizer assim, a gente fala, né, que é uma infecção de urina mais grave. Uhum. Então, eles têm em menos quantidade, mas quando eles têm é mais exuberante. Mas as mulheres têm com muita frequência e perdem muita qualidade de vida com isso. Incontinência de urina, então as mulheres têm bastante. Da última vez que eu estive aqui, eu falei sobre incontinência. Tanto a de esforço, que é aquela de rir, tossir, espirrar e perder xixi, quanto a de urgência, que é aquela que vem à vontade, ela não consegue segurar e tem que sair correndo para fazer xixi. Essas condições não são exclusivamente das mulheres, mas a gente vê mais comum nas mulheres, e elas acabam buscando o tratamento de forma mais precoce. Então, o homem, como ele tem uma uretra mais longa, tem a próstata que ajuda eles ali na continência, às vezes eles têm alguns sintomas, mas eles não manifestam de uma forma tão clara como as mulheres. Então, eles acabam retardando um pouco essa busca por uma disfunção miccional. Eles acabam buscando por outro motivo, mas não por uma questão de xixi. E uma outra condição que faz muitas pacientes me procurarem é a distopia genital, que popularmente é chamada de bexiga caída, que está descendo, né, alguma coisa, que elas têm uma sensação realmente de bola na região genital. Então, isso faz com que elas acabem procurando atendimento, e a urologia feminina também trata esse ramo da saúde feminina. O bexiga caída é o quê? Explica pra gente, assim, pensa não assim, sustenta a musculatura que tá flácida, é o quê? Exatamente isso, assim. Então, pensa no assoalho pélvico como se ele fosse uma rede. E aí a gente tem perfurações nessa rede. No homem, a gente tem a perfuração para passar o canal do xixi e a perfuração para passar o canal retal, para ele evacuar. Na mulher, a gente tem um a mais, que é a região ali de vagina, onde vai passar o bebê, né? Para uma questão de reprodução. Então, ela tem o canalzinho do xixi, o canalzinho de onde vai passar o bebê e o canalzinho para onde ela evacua. Então, o nosso assoalho pélvico conformacional, ele já é um assoalho com menos pontos de rigidez. Então, ele já é um assoalho pélvico um pouco mais fácil de ter problemas, vamos dizer assim. Então, nesses prolapsos, nessa bexiga caída, e não só a bexiga que pode descer, então a bexiga pode descer, o útero pode descer e o intestino também pode se projetar para dentro ali do órgão genital feminino. Então, a sensação que a paciente tem quando ela vai se higienizar, quando ela está sentada, às vezes, é que tem alguma coisa realmente ali saindo, como se ela estivesse parindo alguma coisa. Então, é um desconforto considerável. Isso é para uma fragilidade de ligamentos, por fragilidade muscular. Então, o que eu explico para as pacientes? Pensa que o músculo está fechadinho ali, um encostadinho no outro. Por vários motivos, gestação, ganho de peso, paciente que é tossidor crônico, então faz muita força em cima desse assoalho pélvico, constipação, paciente que vai ao banheiro fazer, né, evacuar com menos frequência, que faz muita força para evacuar. Então, ele está sempre fazendo força em cima dessa tenda. E aí ela vai, vamos dizer assim, esgarçando. Isso permite com que esses órgãos pélvicos se projetem. Então, vai abrindo
espaços vagos para esses órgãos quererem sair dos lugares que é originalmente deles. Meu Deus. Então, a sensação, às vezes, o paciente tem um peso, uma sensação de bola, às vezes tem a sensação que não esvaziou totalmente a bexiga, justamente porque aquela parte que está descendo ali não esvaziou. Então, quando ela deita, aí a bexiga às vezes volta ali para a posição, aí ela tem mais um pouquinho de xixi. Aí ela vai lá e consegue terminar de fazer xixi. Então, às vezes elas vêm com uma queixa miccional, mas na verdade, quando a gente vai ver, tem coisas além. Muita gente às vezes fala, eu tô perdendo muito xixi, isso é bexiga caída. Aí você fala, não, calma, são entidades diferentes. Aqui é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, às vezes as pacientes ficam achando que é totalmente ligado. Fala, não, igual a cirurgia do períneo. Eu fiz períneo, então eu não perco mais xixi. São procedimentos diferentes, para objetivos diferentes, com focos diferentes de tratamentos diferentes. Podem ser feitos juntos? Podem, mas a bexiga caída, o nome da cirurgia é colporrafia. E ela não é exatamente para a questão de perda de xixi. Ela pode ter alguma interferência com a parte miccional, mas ela não é para a perda de xixi. Ela é para botar o negócio no lugar. E é uma cirurgia complexa, uma cirurgia muito difícil? Depende, assim. Eu estava até comentando com a Silândia, a gente estava falando sobre isso. Tem duas formas principais da gente abordar. Pode ser um sítio específico, que a gente opera por baixo. Isso é possível quando, por exemplo, só a bexiga prolapsa ou só o intestino prolapsa. Ou seja, pense em 3 compartimentos. A paciente em posição ginecológica, um no teto, um lá no fundo, que é o útero, e para baixo, o assoalho, é o intestino. Então, se só o teto vem, é só a bexiga. Então, eu vou lá e ponho a bexiga. É só o intestino, eu vou e ponho a bexiga. Eu consigo fazer por baixo. É um procedimento que o tipo de anestesia é diferente, geralmente é um procedimento mais curto também. Mas eu não uso tela nesses procedimentos, eu não posso usar tela. Então, a gente vai ter que confiar na musculatura da mulher. Aí, o que eu faço? Você vai fazer bastante fisioterapia. Porque aí, na hora que eu der esses pontos, seu músculo vai aguentar e vai segurar bem e você não vai voltar a descer a bexiga. Então, a fisio tem um papel fundamental pra gente. E aí, quando tem vários compartimentos, aí essa cirurgia não consegue pôr todos eles no lugar. Daí a gente faz a cirurgia por cima, por via abdominal, por vídeo ou por robô. E aí eu posso usar a tela. E aí eu uso a tela para reconstruir esses ligamentos que ela perdeu. E aí, é até engraçado, assim, uma cirurgia que pro cirurgião, o colega que me auxilia também, o Thiago, a gente pena, né? Porque a gente opera, vamos dizer assim, com a asa aberta. Então, o ombro é 4 horas de cirurgia. O ombro você sai lembrando da paciente 5 dias depois. Mas o resultado é imediato. Na hora que ela acorda, que ela põe a mão, ela diz, não tem mais nada. Eu digo, não tem mais nada. E às vezes a gente opera de manhã, no dia seguinte, ela já tá, eu passo para passar a visita, ela já tá pronta para ir embora. Porque, em geral, não é uma cirurgia que o pós para a paciente não costuma ser muito doloroso. É claro que tem a dor da cirurgia, o repouso que tem que fazer relacionado à cirurgia. É claro que tem as limitações. Sim. Mas é diferente, assim, é uma cirurgia que as pacientes... E paciente mulher geralmente recupera muito bem também. Elas são muito fortes, assim. A gente pare, né? Então, nosso conceito de dor é um pouco diferente. Então, assim, elas recuperam muito bem e o resultado é imediato. E aí, essa cirurgia recidiva menos, porque tem a tela que dá essa sustentação. E aí, é muito recompensador, porque ela te olha com aquela cara assim, não tô acreditando que não tem mais nada, né? Que tá tudo no lugar. É bem legal. E aí, 2 alertas, né, pra gente. Se você tá sofrendo com alguma coisa, não vamos guardar esse sofrimento. Não guarda. Né? A perda de qualidade de vida é demais, assim. Eu sei que é um pouco constrangedor, você pode sofrer um incômodo, você não quer lidar com isso, mas é melhor do que lidar com isso de uma vez, ter um sofrimento ali de uma vez, que nem um sofrimento tão grande como a doutora Hannah está falando, e acabar com isso, e voltar a ter qualidade de vida, do que ficar se arrastando uma vida inteira com isso, tende só a piorar. A tendência é essa. A fisio, ela ajuda bastante, mas ela nem sempre consegue resolve nos casos iniciais. Mas pensa uma mulher, às vezes, muito jovem, tem alguma questão conformacional, genética, alguma doença de colágeno, alguma doença que deixa ela mais frágil desse assoalho pélvico. Uma mulher aí de 35 anos, que namora, que quer sair, que quer, às vezes, conhecer uma pessoa, 40 e poucos anos, igual eu já tive algumas pacientes, mas que tem essa distopia, então, na hora que senta, ela tem alguma coisa saindo, machuca, às vezes, ou tem que reduzir digitalmente, então...
é uma perda de qualidade de vida considerável, assim, sabe? E prevenção acho que é pra vida, né? Exercício físico também ajuda pra sempre, né? E aí é o exercício físico com cuidado, né? Porque... não é o excesso também pode Exatamente. destrambelhar. Não tanto peso, mais repetição. Porque senão o prócto e a uro não vão dar conta. Mas isso conta muito, assim. A questão do peso abdominal conta muito, porque é uma pressão em cima. O tempo inteiro nessa sociedade, assim, eu tenho visto, acompanhado. Depois que eu fiquei grávida, que eu entendi melhor a função pélvica, como é importante, seja para o parto natural que eu tive, para tudo. Eu comecei a estudar do impacto que a nossa sociedade sentada tem, assim, que a gente o ser humano foi criado para ficar sentado tanto tempo. E aí a gente perde isso, assim, que perde numa relação sexual, que às vezes não é tão prazerosa, mas perde isso, saindo, urina pouco. Então, assim, ter esse cuidado com o nosso assoalho pélvico como um todo é impacto em tantos lugares da nossa vida que a gente nem imagina, né? Porque aí você melhora isso, você melhora o resto, melhora o humor, melhora o ritmo intestinal. Olha! Melhora, você vai ser uma pessoa mais ativa, você vai ter mais confiança. Então a gente fala dos aspectos físicos, mas os aspectos psicológicos que envolvem isso, aí a gente vai para uma gama de pensamentos volta aqui. Pra cá, para um outro momento que a gente começar isso, que eu gosto de papo, assim, já está convidado para o próximo, porque a gente tem que ficar falando disso. Sim. É um impacto muito grande e que tem solução. E as mulheres se cuidarem, que é o objetivo principal, assim, puxar elas mesmo para essa questão do enfrentamento, que as mulheres lidam muito bem com isso também, assim, a gente sabe o que tem que fazer, a gente vai fazer. É isso. Doutora Rani Ferreira, Rani, R-H-A-N-I, que é mais conhecido como Rani, doutora Rani Ferreira, Clínica Veridium, para você quiser acompanhar mais o trabalho dela por lá. Doutora Rani, muito obrigada mais uma vez por estar aqui esclarecendo, tirando dúvida e falando desse assunto tão importante para todas nós. Muito obrigada, Bárbara. Convido todos a ouvir a nossa coluna às quartas, de 8 às 8h30, aqui na Nova Brasil também, quarta-feira, com o pessoal da clínica. Aí vem várias pessoas.